Noite, senhores, sejam todos bem-vindos à Rádio Stratas. Aqui nós vamos criar estratégias para que, independente do mercado de alta ou de baixa, nós vamos estar sobrevivendo. Bitcoin cotado agora a 111.845, Bitcoin que chegou acima dos 112.200. Então essa faixa nós já vimos desenhando desde quando nós chegamos lá no topo histórico, lá nos 124.400. Essa faixa para a gente era bem esperada. Nós batemos, chegou no short holder, ao mesmo tempo que nós tocamos na nossa EMA 21. A EMA 21 ela serve como uma linha da vida. Depois dessa toca, nós já tivemos um aumento quase 5%. Quem aproveitou o estudo da live passada já fez aproximadamente entre 4% a 5%. Nós aproveitamos aqui na Rádio Stratas. Se ele subir, nós temos ponto de saída, nossos gatilhos iniciais de venda. Nós vamos falar um pouquinho sobre o MVRV e por que nós também esperamos alguns pontos interessantes lá entre os 125, antes daquele ponto que nós já marcamos nos 130. E se ele cair, nós também temos os prêmios, que tudo isso nós falamos na videoaula passada, que seria o 0.8 do nosso short day hold e o 0.9. São alguns prêmios interessantes, assim como ocorreu lá nos 93 e 94, que nos oportunizou comprar Bitcoin até lá nos 82, 82.500, algo mais ou menos nesse sentido. Então hoje nosso MVRV ele se encontra a 2.11. Acima de 2 é um dos maiores momentos que vai sempre estar ocorrendo. Abaixo de 1.5 já começa a ser alguns momentos interessantes para acumulação de Bitcoin. Aqui na Rádio Stratas, nós utilizando o MVRV para que a gente possa fazer algumas vendas parciais. São algumas vendas que nós chamamos de vendas psicológicas, acima de 2.4, 2.5. Então eu tenho um lapso temporal muito curto das melhores oportunidades de compra, que são abaixo do preço realizado, ou tocando no preço realizado. Eu tenho também um curto período de tempo, que são as melhores vendas, que são ali o MVRV acima de 3, 3.2. Como nós não temos a intenção de acertar o topo de mercado, quando o nosso indicador MVRV ele bate no 2.4, que equivale aproximadamente a 20 a 25% de todo o período Bitcoin, nós já realizamos algumas vendas psicológicas semanalmente. As nossas vendas psicológicas, rateadas semanalmente, a cada 4 dias, a cada 5 dias, enquanto ela estiver acima do 2.4, eu tenho um período maior para que eu consiga fazer um preço médio nas melhores oportunidades lá em cima. Em consonância a isso, quando o MVRV ele bater próximo de 1 ou abaixo de 1, eu tenho um curto período de tempo. Então não tem como eu fazer essas compras a cada 4 dias. Pelo contrário, o que entrar de real desvalorizado, eu já vou comprar de imediato. Por isso que a maioria das vezes, já levado em consideração todos os ciclos, ele bateu nesse ponto de 2.4, ou seja, 140% do preço ideal. Então ele bateu. Então ele nos proporciona excelentes momentos de vendas parciais. Esse período, como ele vai permanecer por mais tempo, entre 20% a 25%, ele nos oportuniza a fazer algumas melhores vendas, levado em consideração esse indicador. Nós realizamos vendas parciais aqui nesse ponto, nós realizamos vendas parciais aqui nesse ponto. Para quem acompanha o nosso canal, nós fizemos venda lá nos 109, lá nos 112 e lá nos 117. Por quê? Porque o nosso gatilho inicial de venda, que é o MVRV, ele está batendo acima de 2.4. Se não me engano, bateu 2.46, 2.44, algo mais ou menos nesse sentido. E foi nessa faixa aqui que nos proporcionou a realizar algumas compras. Como eu tenho meu gatilho de venda, e eu já falei isso para vocês, pessoal, isso é de suma importância. Só essa explicação ela já merecia o seu like, certo? Só essa explicação ela já merecia o seu like. Se eu tenho meu gatilho inicial de venda, eu também tenho o meu gatilho inicial de compra. E esse nosso gatilho inicial de compra, ele está lá no nosso short day holder. Nós fizemos esse estudo sobre todo o ciclo do Bitcoin e nós aproveitamos para pegar somente essa parte da nossa... Pessoal, preste atenção que essa aqui é a dica-chave. Se você entender o funcionamento desses dois indicadores, bingo, as melhores oportunidades que você vai fazer no Bitcoin para todos os ciclos, elas estão contidas nessas informações. Se eu tenho meu short day holder, que ele vai marcar meu gatilho inicial de compra, e se eu tenho meu MVRV,
que ele marca o meu gatilho inicial de venda, eu não preciso estar no melhor momento para a compra, que são poucos os períodos que permanecem. E não preciso acertar o olho do mosquito também, para sair no topo de mercado. Mas eu vou surfar os melhores momentos para comprar, eu vou surfar os melhores momentos para vender. Vou deixar aqui no card acima o vídeo que nós falamos somente sobre esse indicador. Então o short day hold, toda vez que o Bitcoin ele tocou no short day hold, ele deu um up para cima. Quando ele tocou e ele criou essa acumulação, é o que nós falamos na live passada, ele criou alguns prêmios. Se eu toquei no meu short day hold e meu short day hold ele equivale a 1 na métrica short day hold e MVRV, abaixo de 1 eu já vou ter meus prêmios. Então essa acumulação aqui, ela chegou no 0.9 do short day hold, 0.8 do short day hold. Se você for analisar o MVRV, esse determinado período aqui foram próximo de 1 ou abaixo de 1 do MVRV. Então o MVRV ele é um indicativo de suma importância para marcar topos de mercado e fundo, assim como o nosso short day hold, que ele vai marcar o nosso gatilho inicial de compra, assim como também os prêmios, que ele pode estar ainda descontado 10% e 20%. A mudança de vida da nossa equipe aqui da Rádio Strategy foi exatamente nesse ponto. Nós entendemos o funcionamento do meu ativo chamado Bitcoin. Nós já vínhamos estudando, nós já estamos há mais de 5 anos no mercado. E quando nós chegamos nesse determinado ponto, entre os 26 mil e entre os 39 mil, passando por essa acumulação, não era achismo, não era uma aposta. Nós fizemos tudo o que nós podíamos para que as nossas melhores compras ela fosse nesse determinado ponto. Por quê? Porque nós entendemos como é que funciona os dados on-chain. Depois ele subiu, bateu novamente, subiu e ele criou uma nova oportunidade. Foi aquela briga que ficou entre os 60 mil aos 62. Na sexta-feira passada, no ao vivo que nós estávamos aqui, o Bitcoin ele tocou no short day hold. Então esse toque ele nos oportunizou a fazer algumas entradas melhoradas. Lembra que eu falei para vocês sobre os prêmios realizados? E na live passada eu só falei das compras acima, utilizando o indicativo que combina os dois, que é o Short Day Hold MVRV, 1.2, 1.3, 1.4. Se você não assistiu, eu convido que você assista a live passada de sexta-feira, que ela vai estar bem explicada esse detalhe. Também, como eu tenho esses meus prêmios para compra, aonde eu poderia estar esperando para me fazer as melhores compras, já acumulando mais Bitcoin também. Eu pegar o valor do meu Short Day Hold, 860, vezes 0.9. Perceba, analise, observe, aonde nós temos um ponto excelente que podemos visitar e ainda nós estaremos ainda no nosso ciclo de alta, lá nos 97, lá nos 98, dando um prêmio de 10% descontado. Como nós já estamos no mercado, já entendemos o funcionamento, nós refizemos nossa pool de liquidez na nossa carteira particular, aqui nos 112, refizemos hoje, e paramos aonde? Nos 99. Porque se ela subir, ela vai transformar tudo em dólar, eu entrei tudo em dólar, então conforme ela vai subindo eu vou aumentando o meu range, e se ela corrigir, eu não sei o que o mercado vai fazer, se ela corrigir e me oportunizar esse prêmio de 10% descontado abaixo do meu short day hold, eu posso visitar esse suporte que nós temos ali entre os 100, entre os 102, essa faixa, e os 99. E se por acaso esse prêmio ele for de 20%, que são aqueles períodos de acumulação, como ocorreu nessa faixa onde tocou o short day hold, deu oportunidade de alguns prêmios, vamos verificar aqui até quanto foi que deu, 18%, 19%. Se eu conseguir esse prêmio de 18%, 19%, 108, 860 vezes 0.8, nós iremos retestar os 87 e 88. Muito conhecimento, eu espero estar ajudando vocês. Eu só peço seu like. Comenta aqui embaixo se você já conhecia esse indicador, você utiliza esse indicador. Deixe suas dúvidas embaixo que na medida do possível nós iremos responder. Nós já vimos um MVRV, Short Day Hold, preço realizado. Vamos ver quanto é que está o preço realizado hoje. Na sexta-feira estava
52.500, se eu não me engano. O preço realizado hoje está 52.760. Então, se você for pegar esse valor do Bitcoin, 111.190, e dividir por esses 52.730, vai dar o valor do nosso MVRV 2.11, se eu não me engano. Foi isso que aconteceu agora. Então, esse indicador aqui também ele é importantíssimo. Nós vamos falar a respeito dele, não agora. Eu vou esperar para trabalhar com ele um pouquinho melhorado quando nós já estivermos no período bear market. E nós estaremos aqui. Nós utilizamos esse indicador para achar fundo de mercado. Fundo. Porque as melhores oportunidades elas surgiram abaixo do preço realizado. É aquele preço justo que eu falei para vocês, do 1. E quando você for analisar lá o MVRV, isso aqui está abaixo de 1. Ou seja, não se esqueça que aproximadamente 5% somente do tempo que ele vai permanecer. Surgiu bem aqui lá no Crash 2020. Surgiu bem aqui. Então, em todo bear market, ele dá um toque. Isso aqui eu posso até isolar. Todo bear market ele dá um toque. Seria o fundo do mercado. Nós vamos esperar chegar abaixo do preço realizado? Não. Quando estiver se aproximando lá a 1.2, 1.3, nós já vamos começar a fazer compras melhorada, porque nós já vamos entender que nós já estamos chegando no fundo. Esse indicador aqui ele é a combinação do Short the Hold com o nosso MVRV. Na videoaula passada eu informei para vocês sobre nossos prêmios, 1.2, 1.4 e esse número mágico que ele perdurou por todo o ciclo, que é o 1.33. Na sexta-feira vocês não percam o vídeo que eu vou estar subindo sexta-feira agora, que ele vai detalhar, ele vai esmiuçar tudo o que nós passamos na live passada, que nós vamos passar hoje, ela vai esmiuçar. Em consonância a isso, nós também temos os nossos prêmios, como eu falei. Lá no 10% de desconto, nós vamos revisitar lá os 99. E lá nos 20% de desconto, nós vamos chegar lá nos 85, 84 novamente. Como eu não sei o que o mercado vai fazer, nós vamos surfando todos esses momentos. Bem aqui, foi o que eu mostrei na sexta-feira, nós tocamos o nosso Short the Hold. Para quem aproveitou, não existe dica, aqui não é achismo. Mas para quem observou e analisou, verificou que na sexta-feira nós tivemos uma excelente oportunidade de posição. No mínimo, aí, o investidor inteligente ele conseguiu 5%. Análise de sentimento. Já voltamos para a ganância. Então, percebo que o mercado aí só fez dar uma alfinetada para tirar os apostadores de alta. Bateu lá no nosso indicador e já voltou. Então, agora às 21 horas, nós vamos verificar quanto tempo. Provavelmente ele vai aumentar. Se você não sabe o que vai fazer, faça DCA. Aqui no canal nós fazemos compras diárias de Bitcoin todos os dias. Na sexta-feira eu mandei para cá R$600. Hoje eu mandei mais de 2.000. Então nós temos uma autonomia aproximadamente de 82 dias. Tranquilo, tira totalmente meu emocional. Se você não sabe ainda como utilizar a Forge Exchange, eu convido que você assista a aula número 1, a saga de Zero Hard. Lá eu destrincho todas as partes aqui desse dashboard, desde criação de conta até transferência de Pix. E não se esqueça, o nosso objetivo aqui é acumular o máximo de Bitcoin com estratégia inteligente. Tenham todos boa noite.